Boa tarde, Boa bem-vindos tarde. a um novo seminário da pós-graduação, aqui do Instituto de Física da UERJ. Então, hoje temos duas apresentações de nossos alunos, quer dizer, de alunos do programa. Então, a primeira apresentação vai ser o Hélio Martins Júnior. Para quem não conhece ele é aluno do doutorado do professor Marcelino. Ele fez graduação em Nova Iguaçu, não é? E depois fez um mestrado profissionalizante em física forense, né, no Inmetro, e hoje está com a gente no nosso programa fazendo doutorado. Então, hoje ele vai nos falar um pouquinho dessa disciplina, né, de física forense, né, que de repente não é muito conhecida, né, por todos. Então, bom, é contigo, Hélio, e daqui a meia hora eu abro aí os microfones para todo mundo fazer perguntas, comentários. Agora é contigo. Tá bom, professor. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos. Agradeço ao meu orientador, professor Marcelino, por todo o apoio que eu tenho recebido, principalmente nessa época tão difícil, né, que é a época da pandemia. E nós estamos conseguindo aí produzir um trabalho para se transformar nessa tese de doutorado. Enfim, o título do meu trabalho é análise de resíduos oriundos de disparos com armas de fogo, utilizando o macro XRF. Então, nós estamos utilizando a fluorescência de raio-x, né, vamos dizer assim, na sua versão macro, não na sua versão micro, vamos dizer assim, não é? Eu trabalho com perícia criminal e ao longo aí de 20 anos, a gente tem constatado, a gente tem observado em locais de crime que existe uma incidência muito grande de morte violenta por homicídio perpetrada por arma de fogo. Então, por que não utilizar a física, que é essa ciência maravilhosa, ampla, né? E essa técnica da fluorescência, que é uma técnica realmente fantástica para que nós consigamos ajudar na elucidação de casos de homicídio que tem sido assim um desafio para as instituições policiais. Enfim. Então, basicamente, como nós temos assim um tempo bastante curto, né? Vamos procurar otimizar esse tempo de forma a apresentar um panorama geral daquilo que nós pretendemos fechar para que tudo isso venha contribuir no trabalho de investigação policial. Então, nós vamos apresentar uma introdução, objetivo geral, assim, de uma forma muito sucinta, devido à exiguidade do nosso tempo. Vou mostrar como é que nós obtemos algumas amostras através de disparos de arma de fogo, as medidas que já estão sendo realizadas, mas ainda não estão concluídas, né? Alguns resultados e algumas referências, só para que nós coloquemos assim vocês a par de onde nós fomos buscar, porque na literatura nós temos alguns trabalhos nesse sentido. Enfim, a gente sabe que o Rio de Janeiro, né, não precisava nem estar enfatizando isso, mas nós vivemos aqui uma grande violência urbana, não é só no Rio de Janeiro, mas eu vou especificar Rio de Janeiro, que é onde nós estamos. E parece que os crimes de homicídio, eles atraem as pessoas. Eu não sei por quê, bom, isso não é a nossa área, é a área da psicologia, mas os locais de crime, principalmente locais de homicídio, eles têm esse panorama que vocês estão vendo aí no slide, né? Enfim. Nós temos um alto índice de homicídios dolosos, significa aqueles homicídios onde o autor tinha verdadeiramente
a intenção de matar, né? Não foi um homicídio culposo, não foi um acidente. Não, ele tinha a intenção de matar. Então, por que não usar a ciência para que nós realmente consigamos fazer essa pesquisa no sentido de elucidar um crime tão hediondo, que é o crime contra a vida? Então, a ciência está à disposição aí da sociedade e é esse o nosso objetivo. Os índices são exacerbados, né? As estatísticas mostram isso, para que os senhores tenham uma ideia. Eu trabalho numa delegacia de homicídios há muitos anos, e hoje em dia nós temos aí de 80 a 90 homicídios dolosos por mês. Então, para que os senhores tenham uma ideia de como esse crime é realmente, esse índice é exacerbado. Enfim, para colocá-los a par de alguns vestígios que são encontrados em locais de crime, eu gostaria só de traçar rapidamente a diferença, porque o senso comum chama todos os elementos de munição que são encontrados em locais de crime, chamam de cápsulas, mas esse termo está errado, né? Existem termos técnicos, por exemplo, isso que eu estou destacando aqui para os senhores são chamados estojos. É como se fosse um recipiente, eu designo dessa forma, um recipiente dentro do qual existe lá o propelente, né, que é a pólvora, existe lá na sua base o que nós chamamos de prime, ou espoleta, onde existem alguns elementos químicos que, na hora da combustão, a ejeção de resíduos, é aí que nós vamos aproveitar para coletar esses resíduos, né? Nós temos aqui, ainda são os estojos, só para colocá-los assim, mais ou menos a par do que nós encontramos em perícia de locais de homicídio, e aqui são os projéteis. Então, as pessoas, né, leigas, elas olham, existem várias cápsulas espalhadas, até a própria mídia usa esse termo, mas é um termo errôneo. Os projéteis, que são exatamente as peças que são ejetadas, dependendo do calibre da arma, com velocidades aleatórias, né, completamente diferenciadas, são velocidades altas, né, vai de, sei lá, vamos colocar assim, estou falando de pistola, de 360 metros por segundo, até um fuzil, mas nós não vamos nem usar fuzil, porque no nosso trabalho nós concentramos em 2 pistolas, já eu vou explicar o porquê. Então, os projéteis eles podem se apresentar de forma nua, a gente chama de o chumbo cru, né? Ele não está, vamos supor, encamisado, ele não está coberto com uma jaqueta, e essa jaqueta normalmente ela é de cobre, ela é de níquel, enfim, são materiais assim dessa natureza. E alguns são encamisados. Eu diria que eu falei alguns assim só pro forma, porque na verdade a maioria dos projéteis que nós encontramos em locais de crime eles são encamisados. Tem um objetivo, né? Mas a gente não vai entrar nessa consideração porque não é o nosso foco nesse trabalho. Quem quiser alguma informação a posteriori, a gente pode até conversar. Esses projéteis e esses estojos reunidos formam o que nós chamamos de cartucho íntegro. Aqui está um cartucho íntegro. O que as pessoas falam de munição, eu vou pegar a munição da pistola .380. Tecnicamente, a pessoa está se referindo ao cartucho íntegro. Nesse cartucho íntegro, nós temos o estojo, nós temos o projétil. E a munição ela é colocada numa peça, num compartilhamento que nós denominamos de carregador, né? Carregador, que é essa peça que está, essa peça preta, dentro da qual são colocadas aí 15, para pistola, né? 15 munições, dependendo se for um fuzil, pode ser até 30 munições, enfim, à medida que os disparos vão sendo efetuados, o projétil é ejetado e os estojos caem no solo,
alguns à direita, se for no caso de pistola, alguns à esquerda, se for em caso de fuzil, enfim, mas isso também não é o nosso assunto. Então, para resumir, nós temos aí um desenho que mostra o cartucho íntegro. É como se tivéssemos dado um corte transversal, né? Temos o projétil, temos a pólvora, temos a espoleta e o recipiente que acondiciona esses elementos, esses objetos, chama-se estojo. O objetivo do nosso trabalho é exatamente utilizar uma técnica, a fluorescência de raio-x, uma técnica pela qual, ao longo do tempo, eu fui me apaixonando cada vez mais que eu fui tomando conhecimento, né, que é realmente muito interessante, fluorescência de raio-x, que permite que nós façamos tanto uma análise qualitativa quanto uma análise quantitativa dos elementos químicos que nós encontramos numa amostra. E nós vamos trabalhar com 2 tipos de munição. É isso que nós estamos fazendo. A munição, que eu vou chamar assim de munição tradicional, que é a munição que sempre foi usada, nós temos 3 elementos característicos. Quais são? Já nós vamos passar para os senhores. E existe uma munição que antigamente que eu digo não tem muito tempo, não. Vamos colocar aí uns 10 anos, né? Ela era conhecida como munição teste, que é a munição NTA, No Toxic Ammunition. Essa munição é uma munição não tóxica. É uma munição que não libera gases oriundos de elementos tóxicos, né? E essa munição ainda existe uma certa confusão na literatura mundial. O que existe? Quais são os elementos químicos presentes no particulado, nos resíduos oriundos de disparos com munição NTA? Nesse trabalho, nós vamos mostrar aí quem são esses elementos que a gente vê assim, uma certa confusão, mas nós estamos direcionando para que nós concluamos, né, e apresentemos aí uma benesse científica muito grande a toda a comunidade mundial que trabalha com a investigação policial. Então, a metodologia que nós utilizamos é essa. Desculpa estar sendo um pouquinho, se eu estiver sendo um pouquinho rápido, vocês, por favor, podem falar, porque eu estou preocupado com a hora. Eu nem costumo falar rápido assim, não. Eu sou muito tranquilo para falar, mas nós precisamos otimizar o nosso tempo, né? Enfim. Então, a fluorescência de raio-x é uma técnica muito interessante. Nós temos uma fonte de raio-x. Essa fonte de raio-x, ela emite fótons de raio-x, bombardeia uma amostra. Esse fóton de raio-x ele vai lá naquele elétron mais ligado, né, ou um dos elétrons mais ligados, interage, o fóton de raio-x interage com esse elétron, vamos colocar assim, na camada K, né, ou na camada L, né, vamos dizer assim, aquelas camadas, aqueles elétrons mais ligados. Ao interagir, né, esse elétron ele tem uma mudança no seu estado quântico, com certeza, ele sai, ele é ejetado daquela camada onde ele estava bem ligado. Então, ao ser ejetado, cria-se uma vacância. Ao criar-se essa vacância, nós teremos, então, a migração de um outro elétron. Ele está menos ligado, mas ele tem uma energia, vamos colocar assim, uma energia potencial maior, por estar um pouquinho menos ligado, né? Uma energia potencial maior, e ao migrar para essa camada, ele precisa emitir uma certa quantidade de energia para que ele, vamos colocar assim, de uma forma didática, seja aceito naquele novo nível. E essa energia que é ejetada é que nós chamamos de fluorescência de raio-x. Então, é um raio-x característico. Essa energia, essa fluorescência, ela traz informações daquele elemento químico que está presente na amostra. Com isso, nós possamos fazer uma análise de quais elementos químicos, essa é uma grande vantagem da técnica, porque não mostra um elemento, mostra os vários elementos que ali existem através de um espectro de energia. Enfim. Então, basicamente, nós temos a excitação, né? Excitação dos elementos que constituem a amostra, dispersão dos raios-x característicos e
esses raios-x característicos são detectados, e aí nós teremos um espectro através do qual nós analisaremos e concluiremos quais são os elementos presentes naquela amostra. Basicamente é isso. Então, isso aqui é só um resumo, né? Isso aqui é apenas uma forma didática, por favor, não entendam isso como a física está toda aqui. Não, isso aqui é apenas uma forma didática, porque numa apresentação nós precisamos usar muito dessa estratégia que é a didática para que nós possamos entender certos comportamentos. Então, nós temos lá um detetor, nós temos lá uma fonte de raio-x, emite um feixe, incide um feixe, excita elétrons na amostra, e aí nós temos a emissão, essa transição por causa da vacância, nós temos a emissão de um raio-x característico e há um preenchimento dessa lacuna, dessa vacância, e aí no final, é só seguir a setinha, no final nós temos lá um espectro formado através do qual, como eu falei, a gente já pode analisar esses elementos, né? Os institutos de criminalística que existem aí em todo o Brasil, vamos dizer assim, no passado, né, eles usavam testes colorimétricos. E esses testes eram feitos com um material, com uma substância, com um reagente, que é denominado de rodizonato de sódio. Então, hoje em dia, isso está completamente antiquado, porque nós não temos apenas munição tradicional. Nós temos uma munição NTA que não apresenta os elementos que a munição comum apresenta, os elementos tóxicos. Então, já estamos dando uma deixa para os senhores dos elementos que existem, que são detectados através daquele espectro numa munição tradicional. Um dos elementos é o chumbo, o outro elemento é o bário, e nós temos também o antimônio. Só que aí a minha pergunta é a seguinte, e se o autor, se o homicida usou munição NTA? O teste do rodizonato de sódio não chegaria a conclusão nenhuma, não elucidaria absolutamente em nada, porque ele só trabalha com esses elementos, né? A obtenção da amostra, nós pegamos lá uma amostra de um pano, basicamente de algodão, fizemos o branco, vimos quais são os elementos químicos, através da fluorescência que existe no branco, antes de fazer os disparos. Aqui, por exemplo, só para que os senhores tenham uma ideia de como as amostras foram obtidas, aqui já é uma perfuração, né, oriunda aí de um disparo de arma de fogo. Esses disparos foram feitos num estande, essa imagem ao fundo é um estande de tiro, eu usei o estande da Polícia Ferroviária, antiga Polícia Ferroviária, né, ali na Praça da Bandeira, né, gentilmente cedido aí para esse trabalho, e através desse cavalete nós fixamos a amostra e fizemos os disparos. Esses disparos, é interessante colocar para os senhores que esses disparos foram feitos com variadas distâncias. Por que essas variadas distâncias? Exatamente para que o objetivo é que nós tentarmos obter uma assinatura. Como é que os elementos são distribuídos com essas diferentes distâncias? Nós usamos 5 distâncias, 5 centímetros, 20 centímetros, aí nós fomos nos afastando e atirando, né? 5 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros, 100 centímetros e 150 centímetros. Um resultado muito interessante é que 150 centímetros nós praticamente descartamos as análises, exatamente porque nós não conseguimos obter resultados satisfatórios. E aí nós atiramos, né, e fomos produzindo aí as amostras. É interessante notar que quando se efetua um disparo, olha só como os gases eles começam a ser produzidos, eles saem na frente, causando uma pressão muito grande no tecido. Caso o disparo seja feito, por exemplo, a 5 centímetros, nossa, os gases eles praticamente arrebentam todo o tecido da amostra, né? Nós tivemos até que costurar, para que os senhores tenham uma ideia,
porque a pressão é muito grande. Então, a expansão dos gases, ela vai se tornando cada vez maior, e o projétil ele é ejetado. Interessante também colocar para os senhores que esse projétil, dentro da arma, ele sofre um atritamento com a parte interior do cano. Ele não é ejetado, as pessoas às vezes pensam que ele é ejetado de uma forma retilínea, né? Simples, apenas retilínea. Não, ele tem um movimento rotacional no interior do cano, que nós chamamos até de movimento sinestrógeno e destrógeno, dependendo das raias que existem no cano. E através dessas raias, deixam microvestígios, é que se faz o que vocês devem, às vezes, ouvir na imprensa, de confronto balístico. Então, se a gente tiver o projétil e a arma, nós podemos fazer esse confronto balístico. O que deixa na amostra? Deixa lá alguns resíduos impregna, né? Algum particulado, que a gente chama de tatuagem, e tem uma zona que é feita não só pela fumaça, mas uma outra zona também que é feita através de uma queima, que nós chamamos de chamuscamento, e tem uma outra até que nós chamamos de esfumaçamento. É muito interessante perceber, senhores, que essas características, elas ficam, inclusive, impregnadas na pele da vítima, faz com que nós tenhamos uma ideia se o disparo foi a curta distância ou foi a uma distância longa. O nosso trabalho ele vai exatamente nos mostrar uma assinatura de que distância, se eu pegar, por exemplo, um pedaço, recolher uma fração de um tecido de uma vítima e fizer uma análise, exatamente esse nosso trabalho vai procurar mostrar uma assinatura para que nós consigamos determinar a que distância esse disparo foi feito, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos um disparo efetuado com pistola .40 a 20 centímetros. Eu só peguei um exemplo, porque nós já temos muitos disparos, muitas amostras já prontas, mas não dá para mostrar todas. Aqui, por exemplo, é com munição NTA. Olha a diferença. Olha a diferença de uma munição comum, munição NTA. Percebe? 20 centímetros. Aqui nós fizemos também 3 disparos, porque muitas vezes em locais de crime, nós não vemos uma vítima com apenas um disparo. Nós vemos, às vezes, vítimas com 10 disparos, com vários disparos, né? Então, foi necessário, pensando nisso, nós pensamos em produzir também 3 disparos, pelo menos para termos uma ideia da distribuição do particulado, da distribuição do chamuscamento e, consequentemente, da distribuição dos elementos químicos que ali ficam gravados. Enfim, aqui já é uma outra pistola, 9 milímetros, porque nós pegamos a 40 e a pistola .40 e a pistola 9 milímetros. Há diferenças entre elas, mas esses 2 calibres são os calibres mais comuns quando se usa arma curta em homicídios, são os calibres mais comuns que a gente observa em locais de crime. Não estou falando de fuzil, porque fuzil também a quantidade é exorbitante. Mas falando de arma curta, eu não gosto de falar de arma de baixa energia cinética. Nós que somos físicos, nós ficamos assim um pouco incomodados. Meu Deus, um projétil que sai de uma pistola com uma velocidade de 360 metros por segundo, né? Isso não pode ser baixa energia cinética, mas esse é o termo usado até no judiciário. Quando a arma é curta, baixa energia cinética. Quando é fuzil, alta energia cinética. Eu, nos meus laudos periciais, eu assim, me nego a escrever isso. Eu escrevo arma curta e arma longa. Eu prefiro fazer assim porque, enfim, aí é uma questão pessoal, né? Então, nós temos aqui, só para vocês terem uma ideia, munição comum, por exemplo, 20 centímetros, 9 milímetros. Olha a munição NTA, parece que não tem nada, não é? Mas os resultados mostraram que tem bastante coisa. Então, isso assim, imprescindível para que nós cheguemos a uma elucidação. O equipamento que nós utilizamos lá no LIETA, que é o Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Técnicas Analíticas, né, comandado
pelo professor Marcelino, nós utilizamos um instrumento que é o Araucária X, que foi uma tese de doutorado do Hamilton, né? O Hamilton que é nosso, participa lá, nosso colega de pesquisa. Então, nós utilizamos esse equipamento, ele faz medidas tanto em X quanto em Y, porque nós temos aqui, ali está a amostra, né? Essa peça que contém exatamente o tubo de raio-x, o detetor, ela vai subindo, né, ela faz a progressão em Y, e ao mesmo tempo faz a progressão em X. Nós utilizamos 40 pontos em X para mapear, 40 pontos em Y, cada ponto desse origina um espectro. Então, para que os senhores tenham uma ideia, nós conseguimos produzir 1.600 espectros em cada amostra. Realmente um trabalho assim de formiguinha, como diz o ditado popular, mas, graças a Deus, está saindo a contento. Nós temos aqui a fonte, né, de raio-x, tirei uma foto frontal só para mostrar aos senhores. Fonte de raio-x, nós temos aqui o detetor que está protegido aí por essa camada, né? Enfim, alguns resultados. Aqui só para que se tenha uma ideia, né, da diferença de energia. Esse GR aqui não é grama, é Gray, que na verdade é 0,0, se não me engano, 648 grama. Quer dizer, então é uma medida já padrão em tabelas balísticas. Observem que a 9 milímetros, ela tem lá apesar de sair com uma velocidade maior do que a ponto 40, observem isso, ela tem uma energia cinética menor. Isso por causa da massa, né? Nós temos a massa da 9 milímetros é menor do que a massa da ponto 40, e isso influencia nos cálculos. A ponto 40 tem um stopping power bem maior do que a 9 milímetros. A 9 milímetros ela é muito usada até para transfixar, para atravessar a vítima. Então, também são detalhes também que a gente não tem tempo para explicar. E aqui são os espectros, aos resultados já obtidos. Nós temos aqui, observe lá no final da tabela, o chumbo, em verde, o bário e o antimônio, né, na linha L, né? Lembra que eu falei que nós temos elétrons citados, pode ser citados tanto na linha K, né, quanto na linha L. Nós temos lá o chumbo, dependendo da energia, esses espectros eles vão mostrando os elementos que existem. O chumbo, o bário e o antimônio já eram esperados, porque a própria literatura mundial apresenta isso, né? E aqui nós temos a munição NTA. Observem que não tem mais o chumbo, bário e antimônio, não tem mais os elementos tóxicos, né? A Universidade Estadual do Rio de Janeiro ela vai mostrar para o mundo e para os institutos de pesquisa em polícia técnico-científica quais são os elementos que aparecem na munição NTA. Basicamente, lá eu observei que o potássio, né? Se a gente fizer assim uma análise, fiz uma análise da tradicional e da NTA. O cálcio aparece nas duas. Sim, é por causa do tecido. O cromo também. O ferro aparece nas duas. Sim, porque o projétil ele vai se atritando com o cano da arma, então ele leva ferro lá para... Em ambas tem que ter ferro por causa do movimento rotacional do projétil. Mas observe lá, nós não temos potássio na munição tradicional. O argônio nós estamos ainda na dúvida, porque o argônio tem no ar. Mas se tem no ar, por que também não tem na munição tradicional? Tudo isso nós ainda estamos avaliando. Então, pelo menos o potássio, né, talvez seja um elemento que seja destacado na nossa pesquisa, enfim. Munição tradicional, nós temos lá, só para que os senhores tenham uma ideia do que foi feito, aqui é o antimônio, munição tradicional. A 5 centímetros, como é que a gente lê essa distribuição? Tudo isso é antimônio. Observe lá a parte verde, por exemplo. A parte verde, mais deslocada para a esquerda. Então, nós temos uma concentração mediana de antimônio do lado esquerdo, 5 centímetros. Já 20 centímetros, ainda a cor verde, olha como é que a distribuição é diferente. Agora, olha no meio, bem próximo ao furo. Nós não temos praticamente antimônio, mas nós temos uma concentração de antimônio
próximo ao furo, na distância de 20 centímetros, que é o vermelho, que a concentração é alta. Já em 5 centímetros, a distribuição no vermelho, que é a distribuição mais alta, ela está mais espalhada, está mais espaçada. Isso vai nos dar uma assinatura? Com certeza. Né? Já concluímos isso? Ainda não, mas em breve tudo será concluído. E aí nós fizemos também, tanto, não só para o antimônio, como para o bário, para o chumbo. Olha a diferença nítida da distância, da distribuição. No caso do bário, a 20 centímetros, nós não temos bário nenhum, praticamente, na distribuição do algodão. Agora, na parte central, olha a concentração de bário que nós temos alta, próximo ali ao furo. Né? E assim nós fizemos tanto para o chumbo, quanto para o bário, quanto ao antimônio. No que concerne a munição NTA, como eu falei para os senhores, eu chamei a atenção do potássio, né? Por isso que eu só coloquei aqui nessa apresentação, eu destaquei o potássio. Olha a distribuição de potássio a 20 centímetros na munição NTA, grande na parte central. Na 5 centímetros está mais distribuído, não está tão concentrado na parte central. Olha a distribuição do potássio também na parte central, em menor quantidade, a 50 centímetros. Então, será que tudo isso faz com que nós já consigamos já obter uma assinatura para todos os resultados que nós obtivemos até agora? Ainda não. Tá, mas aí, vamos ficar com essa expectativa até quando? Por favor, eu sugiro aos senhores que não percam a nossa defesa em fevereiro, se Deus quiser, de 2022. Aqui estão as referências e eu sou muito grato por toda a atenção e por todo o apoio de vocês. Olha, muito obrigado, Hélio. Excelente exposição, gostei muito. Eu não conhecia como você fala muito bem. Obrigado, professor. Não, e falou de coisas assim que pelo menos eu não conhecia, quer dizer, que é uma área que a gente não estava assim, muito acostumado. A gente sabe que existe, né? Porque a gente vê na imprensa, vê na... Isso. Mas muito bom, muito bom. Quer dizer, então eu vou abrir aí o microfone, se quiser, se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário. Pois não, professor, estou à disposição. Vamos. O Carlos quer perguntar? O Carlos Bittencourt, acho que levantou a mão, né? Levantei. Vamos. Hélio, parabéns, gostei muito, valeu. Obrigado, meu amigo. Agora, eu estava pensando se não poderia coletar o material do alvo e o material de quem disparou, possivelmente, e fazer uma análise no laboratório. Eu acho isso importante, né? Sim. Saber quem, né? Excelente pergunta, Carlos. Isso nós já fazemos nos exames periciais. É muito difícil nós fazermos isso nas mãos de quem atirou, porque é o autor, a não ser em casos de supostos suicídios. Se a pessoa está lá, sofreu uma morte violenta, está com uma arma próxima, né? Provavelmente ela pode ter se autoeliminado. Aí o que nós fazemos? Exatamente isso que você colocou muito bem. Nós recolhemos da empunhadura da vítima, né, resíduos através de equipamentos que a gente chama de stubs, né, e através desses resíduos que ficam impregnados nos stubs, a gente constata se tem chumbo, bala e antimônio, se a munição foi comum. Olha só a importância de nós levantarmos a NTA. Se ele atirou com NTA, até então nós não temos ainda uma certeza. Mas se a munição foi comum, nós fazemos essa análise laboratorial. Muito bem colocada. Mas, Hélio, nós procedemos. Hélio, é só no caso de suicídio, assim, no homicídio na rua, eu coleto lá do alvo e coleto de algumas pessoas e levo ao laboratório. Mas o grande problema, Carlos, eu entendo, a sua colocação é pertinente. O grande problema é que nós não temos respaldo jurídico para sair coletando. Pois é, aí é um problema sério, né? Para que nós coletemos, façamos essa coleta nas pessoas, a pessoa tem que autorizar. Porque qualquer advogado, dentro de um processo, né, no judiciário, vai refutar essa prova, vai ser uma prova refutada, entendeu? Nós temos que ter muito cuidado para não perdermos provas de locais de crime.
Infelizmente, isso ocorre, né, Hélio? Infelizmente. Se eu sou infelizmente. policial, ó, me dá a sua mão aqui que eu vou tirar uma amostra Não, aqui. não podemos fazer isso, não. Pois é um absurdo, mas né, não é, Hélio? É a nossa Pois é. realidade. É verdade. Obrigado. Nada, Carlos. A Catarina está perguntando aqui pelo chat, que eu vou ler aqui, diz, os resultados do seu trabalho podem ajudar de que forma as investigações periciais? Muitas vezes, Catarine, o que acontece? Nós não temos no local de crime, nós não temos elementos de munição, como eu mostrei antes, né? Porque é muito comum, no local de crime eu costumo dizer que é um laboratório, né? Então, quando nós chegamos ao local de crime e nós observamos isso aqui, ó, né? Nós observamos aqui projéteis, ou nós observamos estojos, nossa, é uma festa, porque isso vai facilitar para que nós investiguemos, por exemplo, esses estojos. Se não forem oriundos de uma recarga, né, se forem estojos da CBC, nós poderemos levantar o lote para verificar quem comprou esses estojos. Então, esses vestígios em locais de crime são, assim, muito, muito ricos. Mas, muitas vezes, Catarina, a gente não encontra isso. Então, veja só, se nós descobrirmos, através da análise do tecido, o tipo de munição, a distância do atirador, né, nós já vamos entregar para a investigação vamos minimizar um trabalho da investigação em saber que tipo de arma foi usado no local. Isso é um fato. Existem outros ainda que a gente pode até depois discutir, mas isso, assim, para responder rapidamente a sua pergunta, seria uma contribuição nesse sentido. Não sei legal. se eu respondi a Catarina. Eu tenho uma pergunta também, Hélio, que eu não sei se entendi bem, mas assim, sim, do ponto de vista físico, né? Por exemplo, sim, você tem uma amostra, sim, e fez um monte de espectros para cada ponto da amostra, e daí sim, você tira uma distribuição de materiais, vamos dizer assim, né? Sim. Bom, e você sabe como a amostra foi coletada, enfim, tem todos os dados. Agora, dessa análise desses dados, você pode fazer uma calibração, ou seja, no sentido se alguém te mostra um espectro ou uma distribuição, você sabe dizer qual a distância que foi feito o disparo? Ou seja, pelo espectro, entendeu? Professor, entendi, professor, a sua pergunta muito interessante. Professor, pelo espectro, eu acho difícil, a não ser que nós consigamos, né? Aí seria um trabalho, talvez, a posteriori. A não ser que nós consigamos, através da quantidade, né? Por exemplo, se eu tenho esse espectro aí na tela, aí eu vou pegar lá, por exemplo, o ferro, né? Que é esse azul aí, pico do ferro. Se eu determinar a área sob o pico, sob a curva, eu vou determinar a quantidade desse elemento. E aí, se nós conseguirmos fazer um trabalho, quem sabe a posteriori, para que nós, através da quantidade, façamos uma tabela. Quantidade, elemento, 9 milímetros, 5 centímetros. Quantidade, elemento, 9 milímetros. Isso que eu falava da calibração, ou seja, uma tabela que Entendi. Aí seria uma calibração, mas a princípio nós não temos esse resultado ainda. Mas isso é possível. Mas é possível, esse é o ponto. Tá. Aberta aí a pesquisa. Tá, legal. Muito obrigado, Hélio. Mais alguém tem alguma pergunta? O Daniel? Sim. A pergunta que você fez é exatamente uma das coisas que a gente está desenvolvendo agora. Correlacionar a distância do disparo com a imagem que a gente obtém em cada amostra, né? Legal. Através dessa imagem aqui, professor. Isso. Estou vendo. Porque o Marcelino está falando através disso aqui, como eu mostrei antes. Olha lá, 5 centímetros, 20 centímetros para o bário. Olha como é diferente a distribuição.
Não, exato. Mas seria interessante ter uma calibração para poder ser usada como uma treina, como uma régua, né? Simplesmente... mas eu entendo que é difícil também, porque tem muitas variáveis, né? Diferentes armas. Esse trabalho nós vamos fazer. Esse aqui que eu estou mostrando, nós vamos fazer. Tá certo. O Rui levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Sim. Oi, Hélio, tudo bom? Tudo bem, Rui? Prazer tê-lo aqui conosco. Muito boa apresentação, meus parabéns, viu? Obrigado, Rui. Eu tenho uma pergunta, um pouco mais a próxima etapa, no sentido da comunicação com a comunidade. Sim. A gente, eu falo mais por mim, que eu faço o trabalho teórico, quando comunico para a comunidade, acaba sendo o núcleo, né, de pesquisadores, eu vou em congresso para comunicar meu trabalho. Certo. Mas você vai ter algo para a comunidade no sentido mais amplo, né, no final do seu trabalho. Como vai ser esse processo da divulgação, né? Acho que não é nem divulgação, mas da utilização do seu trabalho, acho que para a Secretaria de Segurança Pública, não sei, estou falando certo? Qual vai ser o protocolo? Como é que você vai fazer vai difundir esse conhecimento que você está adquirindo dentro do seu trabalho? Olha, Rui, a princípio a gente vai fazer o trabalho de forma acadêmica, né? E à medida que nós vamos obtendo o sucesso, porque esse sucesso, com certeza, nós obteremos em elucidações. À medida que nós vamos obtendo esse sucesso, nós vamos ganhando credibilidade, porque é aquele caso, né? Não existe, infelizmente, não existe um convênio entre a Polícia Civil e, por exemplo, universidades. O único convênio que existe é entre a Polícia Civil e o Inmetro. Exatamente, o Inmetro faz esse exame através do MEV, mas eles só detectam isso, é o chumbo, bário e antimônio. Acabou. Só sabe se a pessoa atirou. Não tem esses detalhes todos de distância, de calibre, não existe isso. Então, a gente pretende futuramente, depois que tudo isso for concretizado, depois que tudo isso for alicerçado, depois que a comunidade científica der todo o seu aval, com certeza, Rui, nós vamos, aos pouquinhos, e divulgando isso para as secretarias, porque hoje em dia não existe mais a figura, né, da Secretaria de Segurança Pública. Existe duas secretarias, Secretaria de Polícia Civil e Secretaria de Polícia Militar. E, com certeza, futuramente, nós vamos até a nível de um seminário, a nível de uma palestra, a nível, enfim, nós vamos divulgando esse trabalho. Mas, para que nós divulguemos, isso já é um pensamento meu, não sei se o meu orientador concorda com isso, é preciso que nós primeiro alicercemos, tenhamos resultados. Olha só, a pesquisa está resultando nisso aqui de elucidação. Aí sim a gente vai poder fazer esse trabalho, divulgação. Muito bem pensado. Entendi. Muito obrigado. Muito bem. Mais alguma pergunta? Bom, então, se ninguém mais tem alguma pergunta, vamos agradecer o Hélio, dar meus parabéns. Muito bom. Eu agradeço, professor. Eu agradeço aí a todos o apoio, né? Sem esse apoio, sem esse corpo aí que a gente tem, amigos, professores, a gente não estaria aqui. Muito obrigado. Eu quero até rapidamente parabenizar, sei que é um dia anterior, mas parabenizar todos os professores pelo dia de amanhã, porque isso é uma coisa muito séria. Sem os senhores, nós não subiríamos os degraus que nós conseguimos subir. Muito obrigado. Bom, então vamos passar agora para a próxima apresentação, que é do Lucas, né? Lucas Gondim, ele está por aí? Eu não estou vendo ele. Ah, está aqui, ó. Muito bom, Lucas. Testa aí a apresentação, eu faço uma... Bom, a gente já está gravando, então vamos fazer uma pequena apresentação, muito pequena, quer dizer, o Lucas é aluno da UERJ, quer dizer, fez tudo aqui, fez a graduação conosco, fez um mestrado no nosso programa, orientado por Rudney, com o professor Rudney, e agora está fazendo doutorado na mesma área, né, que teoria de campos, transições de fase, enfim. Então, quer dizer, hoje ele vai nos falar um pouquinho
desse assunto, né, de transições de fase em sistemas confinados, né? Bom, então é contigo a palavra agora, Lucas, e daqui a meia hora a gente conversa. Muito obrigado, professor, pela apresentação. É até difícil, depois dessa apresentação incrível do Hélio, né, vir com uma apresentação tão teórica agora, mas, basicamente, vou falar um pouquinho sobre transições de fase, teoria quântica de campos a temperatura finita. Eu defendi a minha dissertação de mestrado faz pouco tempo, eu defendi em abril desse ano, então eu tenho pouco tempo ainda trabalhando no meu artigo, na extensão da dissertação, na tese de doutorado, mas já tenho algumas coisas, mas o grosso mesmo que eu vou apresentar vai ser bastante relacionado com a minha dissertação de mestrado. E, ao longo dessa apresentação, eu pretendo explicar esse título gigantesco, né? Transição de fase em sistemas geometricamente confinados em um modelo escalar de múltiplos campos. Tá sumarizado da seguinte forma, né? Na introdução, eu vou basicamente falar sobre os pontos chaves, né? Os assuntos chaves. No 2, eu vou basicamente dizer os objetivos que eu tive na época do mestrado, né? Sintetizando bem rapidamente os principais resultados obtidos, a conclusão que eu obtive com essa dissertação e o que eu estou pretendendo, o que eu já fiz na pesquisa no trabalho atual, né? Bom, da introdução eu vou começar falando um pouco sobre o que é quebra inversa de simetria. Possui a sigla ISB, né, que em inglês significa Inverse Symmetry Breaking. A quebra inversa de simetria é um fenômeno assim muito peculiar, incomum, né, um pouco contraintuitivo, que é basicamente o seguinte: a gente está acostumado, quando a gente adiciona temperatura a um certo sistema físico, somente temperatura, aquele sistema físico vai passar de um estado líquido para um estado gasoso, por exemplo, ou do sólido para o líquido. Só que a quebra inversa de simetria, ela pode ocorrer da seguinte forma: quando a gente aplica essa temperatura, né, por exemplo, um sistema que está no estado líquido passa para o estado sólido, por exemplo. Ou uma coisa mais contraintuitiva ainda é pegar um sólido e, com o resfriamento desse sólido, você obter um líquido. É claro, são fenômenos assim bastante raros, né? E também tem certos parâmetros ali envolvidos para fazer esse fenômeno acontecer. Por exemplo, nesse caso desse resfriamento inverso, né? Se resfria o sólido, ele vira líquido. Isso geralmente só acontece quando eu tenho o meu sólido, ele não é aquele cristal ordenado, ele é um cristal, um sólido chamado sólido amorfo, né? Que não tem uma rede cristalina completamente igual, né? Isso é o caso, por exemplo, do vidro, por exemplo. E aí você consegue ter essa ISB, né? Mas, enfim, essa ISB, ela acontece na natureza, a gente vê isso, a gente mede isso, existe uma lista de sistemas, de compostos, de elementos que aparecem esse fenômeno contraintuitivo, né? Aqui está uma lista, L3, L4, a gente tem cristais líquidos, o sal de Rochelle, a própria água também, em uma certa região, supercondutividade e etc. Né? Inclusive, recentemente, né, saiu um artigo na Nature, 2016, se eu não me engano, que fala sobre o niteto de boro hexagonal, que também exibe esse comportamento, né, muito peculiar. Bom, para entender fisicamente como isso acontece, quais os parâmetros que são afetados e como isso vai acontecer, os físicos criaram alguns modelos para explicar esse fenômeno da natureza. Existem alguns, né, tem esse artigo que eu mencionei aqui, elucida alguns
métodos para se fazer, para se obter essa ISB teoricamente, e um dos que eu escolhi, um dos modelos que eu escolhi para poder achar essa ISB é um modelo que foi primeiramente estudado por Steven Weinberg, que infelizmente faleceu ano passado. Bom, nesse modelo que ele estudou na década de 80, ele é uma lagrangiana muito simples, é uma lagrangiana escalar com múltiplos campos, no caso aqui são apenas 2 campos, né? Mas a gente bota a nomenclatura de múltiplos campos, e o Weinberg descobriu que, fazendo a conta a um looping dessa lagrangiana, né, usando a teoria quântica de campos, a temperatura finita, você consegue obter uma quebra inversa de simetria e que está associado a esse parâmetro lambda aqui, sozinho, que está a interação entre os 2 campos, né? E, é claro, existe uma condição de estabilidade da teoria para que a teoria funcione, etc. E você tem os valores de lambda, né? Tem que respeitar esses valores. Mas para determinados valores desses acoplamentos, você acaba encontrando essa quebra inversa de simetria e também um outro fenômeno chamado de não restauração de simetria. A não restauração de simetria é basicamente com o aumento da temperatura, você não volta para uma fase mais simétrica, você sempre se mantém naquela fase quebrada. Bom, os resultados que esse modelo do Weinberg mostrou, eles foram muito questionados, primeiramente porque foram feitos a um looping, né, e depois, posteriormente, foram feitos com mais, né, e depois com métodos não perturbativos, e ainda é um pouco inconclusivo se esse modelo consegue mostrar ISB ou não, inclusive a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui, mas parece que esse fenômeno aparece em determinados sistemas, tá? Desse próprio modelo. Bom, como é que aparece a ISB aqui, né? Bom, se usa, na verdade, a massa efetiva, né, que tirada da função de grid de 2 pontos, é a correção da massa, então a gente tem essa equação aqui, né? Temos essas integrais de momento aqui, que você pode fazer na adimensional e obter os resultados, tá? Note que aqui não está no espaço-tempo de Minkowski, está já no espaço euclidiano, tá? E para você colocar a temperatura nessa integral, ou colocar a temperatura na teoria quântica de campos, o formalismo que foi usado foi o formalismo das somas sobre as frequências discretas de Matsubara. Esse formalismo, para ser muito rápido aqui, basicamente é uma mudança entre uma integral, no caso aqui é a integral do tempo dp0 sobre 2π, para uma soma, né? Tem um fator t na frente, mas uma soma sobre as frequências de Matsubara, né? Então você troca o momento por uma frequência, claro que falando em H cortado e igual a C igual a 1, né? E aqui a gente tem as frequências de Matsubara para o caso da temperatura e do tempo, né? Essa mudança, sendo 2πt NI, onde esse NI corre para valores de 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 3, etc. Basicamente os valores inteiros, tá bom? Então, fazendo essa mudança, você consegue incluir a temperatura nessas equações. Resolvendo, assim, eu coloquei o resultado mais simples de todos, né, que é com a aproximação de altas temperaturas e fazendo algumas manipulações, a gente consegue obter um resultado analítico bonitinho para mostrar na apresentação. E aqui você consegue, igualando essa equação a zero, você consegue tirar uma temperatura crítica para achar essas transições de fase. Bom, nessa temperatura crítica, se você observar, para que você obtenha valores reais aqui, o lambda ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Isso tem a ver com o tipo de interação dos campos, mas ele pode ser tanto negativo quanto positivo, e aqui a gente pode obter um valor real, e aí a gente pode ter um valor para a temperatura crítica. Mas outra possibilidade também é mexer na massa
ou falar que a massa parte de uma simetria quebrada. E para isso a gente coloca a massa negativa. Então, tem tanta possibilidade da massa negativa quanto do acoplamento ser negativo e a gente obter as temperaturas críticas. Então, existe todo um jeitinho ali para fazer, para enxergar esse fenômeno da quebra inversa de simetria. Tá? Bom, basicamente, deixa eu passar aqui. Basicamente, isso é o fenômeno da SB, ele aparece dessa parte aqui. Bom, no caso da teoria, isso aqui é um caso da teoria relativística, né? Foi todo usado em termos relativísticos, mas se você for olhar a listagem dos fenômenos de ISB, dos sistemas que mostraram ISB, todos eles são fenômenos de baixas energias, então você consegue ver a ISB melhor quando você trata já em sistemas não relativísticos. Então, essa é a parte da ISB que eu falei, né? Espero que tenha entendido, mais ou menos, e vamos passar agora para a parte dos sistemas físicos confinados. Bom, sistemas físicos confinados são basicamente o que vai ser feito, né? Eu vou estender o formalismo das frequências discretas de Matsubara não só para o tempo, mas agora para as outras dimensões do espaço, né? Estendendo esse formalismo da mesma forma, com os mesmos procedimentos, para o caso das outras dimensões. E aqui é muito interessante porque lá para o tempo, para você ter a conciliação entre a função de partição e a teoria quântica de campos, você tem que ter uma relação em que impõe que seus campos eles devem respeitar a condições de contorno periódicas. Mas para o caso das dimensões espaciais, você não necessariamente precisa que sejam só condições de contorno periódicas, pode ser outras condições de contorno. E essa liberdade aqui traz esse estudo para ver qual o impacto dessas diferentes condições de contorno. Tá? No caso do meu trabalho de mestrado, eu utilizei a condição de contorno periódica também para o caso das dimensões espaciais e usei as condições de contorno de Dirichlet. Tá? A condição de contorno de Dirichlet ela é muito interessante porque ela me fala que o meu campo ele vai a zero quando chega nas suas bordas. Ou seja, que o meu campo está realmente ali confinado dentro de uma região do espaço. Ele não foge daquela região. Né? E é muito interessante porque que Dirichlet é muito interessante, que Dirichlet é importante. Dirichlet, a gente consegue ter uma visão física muito mais clara do que o periódico, né? E um trabalho de janeiro desse ano mostrou que é possível você modelar um quark de plasmas e gluons através de um modelo modelo de um campo escalar com essa extensão das frequências de Matsubara para as outras dimensões do espaço e com condições de contorno de Dirichlet, ou seja, encapsulando o meu campo dentro de uma certa região. Né? E ele mostrou que é possível você modelar isso com um quark de plasmas e gluons, ou seja, relativisticamente também. Então, isso foi pouquinho antes de eu defender, né? Então, foi muito interessante. Esse artigo aqui é muito interessante. Bom, o que significa, assim, visualmente falando, naquele artigo, né, e também o que se pensa dentro da minha dissertação, é que o meu campo, por exemplo, quando eu compactifico uma dimensão do espaço, quando eu compactifico uma dimensão do espaço, eu pensa-se que é um plano, né, muito grande, com uma certa thickness, né, com uma certa grossura, finura, né, um certo tamanho de grossura. Bom, dentro entre esses dois planos ali, né, que está mostrado aqui, está o meu campo, né, e fora disso o meu campo não vale mais, basicamente isso. Se eu tenho duas dimensões compactificadas, ele é basicamente como um tubo retangular, né, duas compactificações e a outra
dimensão de espaço é infinita, né? É muito grande. E no caso de 3 compactificações, é basicamente uma box, um cubo, né? Não necessariamente L1, L2, L3 precisam ser iguais, tá bom? No caso da minha dissertação, que eu fiz apenas o caso do parallel plates, né? Os planos paralelos, nesse caso aqui de cima. Bom, os objetivos era, primeiramente, saber se SB ou SNR acontece nesses modelos relativísticos com compactificações, se existe, quais são as consequências das compactificações do resultado, né? Ou seja, comparar os resultados sem compactificação e com compactificação. Qual a diferença entre as condições de contorno que eu escolhi, que no caso foram periódicas e Dirichlet, será que existe alguma diferença? E eu estava com uma lista, né, todas as listas dos elementos dos compostos que eu vi, todos eram ali em torno de valores de laboratório, então acabei usando, para tirar os meus gráficos, usando valores próximos ali dos que foram feitos em laboratório. Tá? Então, para tirar os meus gráficos, eu obtive, esse daqui é uma síntese, né? Existem vários gráficos dentro da dissertação, essa é uma síntese muito rápida para mostrar qual é a diferença, né? A linha roxa aqui é a linha que mostra apenas o modelo usual, com temperatura apenas. Aqui eu tenho o periódico com uma compactificação, Dirichlet com uma compactificação. E aqui eu mostro também um resultado com um modelo com uma dimensão a menos, para mostrar que é bem diferente de você fazer com uma dimensão a menos ou fazer compactificações. E mostrar que também é diferente do modelo com 3 mais 1 dimensões, né? Então, esse gráfico aqui elucida e você nota principalmente que o periódico e o Dirichlet são bem diferentes, com temperaturas críticas diferentes, com comportamentos diferentes. A gente vai ver um pouquinho depois. No periódico, outra coisa que também a gente observou foi que conforme você diminui o thickness, você acaba mudando a sua simetria original do campo. Então, se eu coloco a massa negativa de início, se o meu thickness for muito pequeno, ela já vai para uma simetria não quebrada, né, de início, ela já está com um valor positivo, de início, só por causa do meu comprimento. Então, o comprimento ele tem um fator muito relevante dentro dessa dinâmica aqui, né, dentro da dinâmica desse campo, né, mudando até, inclusive, a sua simetria original. E, no caso do Dirichlet, também foi observado a mesma coisa, né? Conforme o L foi muito pequeno, a gente conseguia ver esse resultado também. E outra coisa interessante, conforme eu aumento esse comprimento compactificado até um valor muito, muito grande, tendendo ele ao infinito, eu volto e recupero o meu modelo sem nenhuma compactificação, né? Então, conforme eu aumento essa compactificação até o infinito, eu espero que eu recupere o meu modelo, e é isso que a gente obteve também, tanto para o Dirichlet quanto para o periódico, se eu observar essas últimas curvas aqui mais próximas da pontilhada preta. Tá bom? E aqui, muito interessante que o valor do periódico, ele é praticamente contínuo aqui. Não tem nenhum salto. Entretanto, no caso do Dirichlet, ele dá um salto entre o positivo e o negativo. E aqui a gente deu uma observada melhor para entender esse fenômeno, e a gente percebeu que o Dirichlet ele tinha uma transição de fase que estava relacionado com o comprimento, estava relacionado com esse fator do thickness, do tamanho, da grossura do meu plate. E ali a gente percebeu que tinha fases reentrantes. Essas mesmas fases reentrantes que são observadas na ISB quando você usa a mecânica quântica não relativística, a mecânica quântica usual. Você também obtém essas reentrâncias, mas com temperatura, e aqui a gente obteve com comprimento. Então, o comprimento ele tem um aspecto extremamente importante aqui, né? Essas compactificações, elas exibem um aspecto muito importante. E, basicamente, a conclusão foi essa. Eu consegui obter a ISB com as condições de contorno de Dirichlet, mas não consegui com o periódico, né? Eu percebi que, comparando os resultados
com compactificação e sem compactificação chegava em torno, os maiores valores, chegava em torno de 10% de correção nesses valores, então não são valores pequenos, então exibe uma dinâmica diferente. A diferença entre Dirichlet e periódica foram ressaltadas, são valores diferentes, temperaturas críticas distintas, fases reentrantes que não tem um e tem no outro, então são bem diferentes. Então, mudança de condição de contorno também impacta muito no resultado. Inclusive, a Dirichlet ela tem outras coisas a mais, mas não cabe muito tempo para falar. E a quebra da simetria original, né, que eu mostrei também que se a massa, mesmo negativa, se colocar ela de início, impuser que ela fosse negativa de início, se o meu comprimento fosse muito pequeno, ele iria para a fase restaurada de imediato, né? Então, são as principais conclusões que eu tirei da dissertação e a minha pesquisa atual, e que vai ser feito um artigo, está sendo feito, a gente está trabalhando em cima desses cálculos, que a gente vai deixar um pouquinho de lado as condições de contorno periódicos, né? Vou trabalhar só com as Dirichlet. A gente fez os resultados para 2 e 3 compactificações, né? O tubo regular e o box, né? Já foram feitos. A gente também quer ver como funciona esse modelo só com compactificações sem temperatura, porque a gente viu que os maiores impactos estão nessas compactificações, então a gente quer entender, tirando a temperatura de lado, ver como é que funciona também, o que tem de diferente. A gente obteve os resultados da dissertação pensando um pouco ali naquela faixa, naqueles valores de laboratório, mas a gente está pensando mais geral, a gente quer ver a coisa mais geral, então a gente está pensando nos gráficos agora sempre em valores adimensionais, para tentar ver os comportamentos de todos esses valores. A gente também está refinando os cálculos não perturbativos, para a gente obter o comportamento do campo, quando a gente faz uma transição de fase, precisa usar métodos não perturbativos. Foi feito o método do usual, né, o método grupo de renormalização a temperatura finita, mas a gente quer refinar um pouco mais esses cálculos com outro método também, que a gente vai usar o método da OPT, também está sendo feito. Entender a termodinâmica desse modelo, né, que é muito importante. Inclusive, esse é um ponto que aquele artigo de janeiro que eu mostrei, ele explorou muito bem, que também vai ser explorado nesse modelo que eu estou trabalhando, porque também tem uma coisa muito interessante que aparece, uma entropia não extensiva, entropia de Salles. A gente quer ver também como é que funciona essa termodinâmica ali. Inclusive um detalhe que eu acabei esquecendo, mas essa mesma transição de fase que eu observei no meu trabalho, o pessoal que fez aquele artigo de janeiro que eu mostrei também percebeu que tinha essa transição de fase. Eles também fizeram para o plano e também perceberam a transição de fase relacionada com o comprimento. Então, foi meio que um double check, né? E, basicamente, talvez fazer uma coisa mais fenomenológica, com cálculos não relativísticos, para comparar com os resultados de laboratório. Então, esses são o meu trabalho atual, estou empenhado em resolver, para também publicar os artigos. Esse é o meu iniciozinho de doutorado, basicamente. Muito bem, muito obrigado, Lucas. Acabou, né? Acabei. Tá. Não, desculpa. Não sabia. Tá certo. Então, muito obrigado pela apresentação. Então, vamos abrir aí os microfones para perguntas. Aí, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? A Manuela quer perguntar? Sim, eu fiquei curiosa aqui. Quando você fez aquela analogia das frequências de Matsubara para o espaço, igual a gente fala para o tempo, se você fizesse para o espaço e não fizesse para o tempo, fizesse o contrário. Normalmente a gente usa as frequências de Matsubara para não fazer aquelas somas no tempo, para não fazer as integrais no tempo, fazer só no espaço. Mas se você fizesse o contrário, usasse as frequências de Matsubara no espaço e não no tempo, será que mudaria alguma coisa?
Então, esse é um cálculo que eu fiz, né? Ainda estou para obter os gráficos, mas eu queria poder responder com alguma conclusão mais assertiva, mas são diferentes, as expressões são diferentes, então aparentemente dá resultados diferentes, mas ainda preciso ver com os cálculos certinho, com os gráficos, né, para ter uma ideia do quão diferente realmente é, mas é possível sim, dá para fazer sim. Inclusive é uma parte do que eu estou calculando. Ah, valeu. E você pretende fazer alguma coisa assim daquele diagrama do box? Você disse que fez do parallel plate, né? Ah, sim. Bom, eu fiz, na dissertação eu fiz esse, né? Mas eu calculei já tanto o tubo retangular quanto o box, né? Na verdade, isso aqui são apenas as mais simples, né? Que eu posso fazer. Eu posso fazer também discos, eu posso fazer esferas, mas por mais facilidade, a gente acaba usando as cartesianas, mas nada impede de ter outras formas. Mas eu já tenho as expressões para esses outros aqui também. O resultado não deve ser muito diferente, não. Bom, o resultado, assim, que eu já vi até agora é que o tubo retangular e o box, eles têm mais correções em relação ao plano, né? Então, se o plano tinha 10% de correção, o tubo tá maior que 10 e o box maior que o tubo. Isso já deu para perceber claramente. Inclusive, tem esses resultados nesse artigo aqui também, em relação ao box e o tubo. Tem mais, quanto mais dimensões compactificadas a gente coloca, mais correções são feitas. Entendi. Valeu. O Nathan queria perguntar? Nathan levantou a mão? Acho que abaixou. Então, acho que caiu o Nathan. Então, vamos com o Rodolfo. Rodolfo levantou a mão? Sim. Estão me ouvindo? Oi, gente. Opa, tô. Olá aí, Estamos. Lucas. Obrigado aí pela apresentação, cara. Parabéns. Cara, então, pô, é porque eu acho que eu não entendi direito aqui esse gráfico da massa efetiva com relação à temperatura, aquele gráfico de massa. Se tu puder comentar um pouquinho mais sobre eles, eu vou ficar agradecido, cara. Tá, esse gráfico, ele basicamente vai... a massa, nesse caso, é derivada do potencial efetivo. Basicamente, esse gráfico ele vai me dar o comportamento da massa quando eu tenho as correções quânticas, né? E aqui eu coloco a temperatura, no caso do roxo, né? Somente a temperatura, sem compactificação nenhuma. E os valores que eu coloco aqui, tanto para o comprimento, quanto para a massa inicial do campo, todas elas são retiradas de valores ali próximos dos experimentos que eu observei, que eu pude ler na literatura. Então, a massa da ordem de milielectronvolts, o thickness da ordem de milímetros, né? Então, aí eu coloco dentro desse gráfico, né? Eu posso brincar um pouquinho com a massa inicial ser negativa ou positiva, por causa daquela liberdade que eu falei lá em cima. E aí eu posso brincar e tentar achar essas temperaturas críticas, né? Aqui eu não tenho a expressão bonitinha fechada da temperatura crítica, né? Eu não tenho ela não é analítica, né, como mostrei lá em cima, aquilo lá foi só para apresentação mesmo, mas daqui eu consigo obter os valores de temperatura crítica e assim saber as diferenças, né, entre esses modelos aqui, tanto com condição de contorno periódico, quanto com condição de contorno de Dirichlet, sem compactificação nenhuma. Esse caso aqui de 2+1, sem compactificação, o que eu estou querendo dizer eu montei o meu modelo, né, e eu estou dizendo que o meu modelo tem dimensão 3, basicamente. Né?
em vez de dimensão 4. Então, eu faço o cálculo lá da minha massa efetiva, aqui, com D3P. Né? Então, aí eu obtenho esse gráfico aqui, essa linha aqui, pontilhada, para mostrar que ela é diferente de você fazer uma compactificação de uma dimensão. É diferente de você tirar uma dimensão e compactificar. Então, basicamente, é o papel dessa linha pontilhada. É claro, se eu aqui, essa linha vermelha, essa linha azul, elas são para um valor específico de comprimento. Então, eu botei 1 milímetro, né? Então, dá esses valores. Mas eles podem ser tanto menores quanto maiores. Né? Então, aqui eu tenho a gama de valores de comprimentos. Né? Aqui, esses comprimentos deveriam estar electronvolts, né? Mas, basicamente, é isso. Né? São comprimentos. E aqui eu tenho os comportamentos da massa efetiva para o periódico e para o Dirichlet, nesse caso aqui. Por esses gráficos, você não consegue ver... Você consegue ver a transição de fase? Eu consigo ver a transição de fase, mas eu não consigo ver a ISB propriamente dita, né? A ISB, porque aqui eu estou aumentando a temperatura, se você observar, eu estou saindo de uma fase quebrada e estou indo para uma fase não quebrada, né? Ou seja, saindo de uma fase... indo para uma fase simétrica, mais simétrica. Tá. Então é usual, né? Que todo mundo conhece. Mas não consigo ver a ISB. A ISB seria se eu estivesse saindo, por exemplo, da fase não quebrada, indo para a fase quebrada, tá? E voltando. Isso seria uma ISB, né? Seria eu aumentando a temperatura indo para outra fase quebrada. Ou se ela fosse para baixo, né? Se ela fosse quebrada para baixo e sempre continuasse embaixo. Aí seria uma SNR, ou seja, uma não restauração de simetria, mesmo aumentando a temperatura. No caso do periódico, não consegui observar em nenhum momento esse comportamento, mas em Dirichlet a gente conseguiu observar, não foi na temperatura, foi para o caso do comprimento, né? Está mostrado aqui. A gente também tem gráficos desse daqui para o comprimento, Dirichlet. Aí você consegue ver que ele vai embaixo e sobe, né? Como eu falei. Só não coloquei aqui, mas eu coloquei o gráfico mais importante, que é esse de comprimento por temperatura, que dá para ver claramente que tem as fases reentrantes aqui. Entendi. Obrigado. Muito bem. O Natan tinha levantado a mão e caiu a internet dele. Agora acho que voltou, né? O Natan tá aí? Oi, voltou. Tô sim. Lucas, legal. Uma pergunta bem rápida. No gráfico um pouco à frente, só para confirmar. Tá. Só para confirmar, Lucas, o gráfico um pouco à frente, você está falando, esse gráfico aí, essencialmente você está dizendo que as placas, né, elas são tão pequenas que o sistema que você tem ali dentro não consegue mudar de fase porque não tem espaço suficiente para isso, né? Naqueles pontilhados ali. Isso. Exatamente. Seria isso a interpretação? Isso. Assim, eu não sei fisicamente exatamente se seria isso, mas a ideia é essa mesmo, porque você inicia o campo com uma fase quebrada, que todas elas estão com a fase quebrada, ou seja, a massa inicial deles é negativa. Eu fiz isso de propósito, porque quando você olha aqui, nessa temperatura crítica, onde o Weinberg explicou, onde aparece ISB e tudo mais, se você colocar a massa negativa, geralmente vai aparecer a ISB. Né? E aí eu queria que aparecesse realmente. Então, para isso, eu fiz todas elas com massa quebrada, e para o caso cada vez menor, o campo dentro desse parallel plate, ele realmente já sai da fase restaurada, ele já está na fase restaurada. Né? Eu acho que o impacto físico realmente Entendi. É pensar assim, realmente o campo não tem espaço, né, suficiente para poder fazer aquilo. Não, entendi, tudo bem. Entendeu? Só isso que eu queria confirmar. Obrigado. A Catarina está perguntando pelo chat, deixa eu ler para você, quer dizer, primeiro está te parabenizando, né, pela apresentação, e depois pergunta, por que deixar de lado a condição de contorno periódico e trabalhar apenas com Dirichlet? Sim. Bom, na dissertação eu trabalhei com o Dirichlet, né,
E, bom, o primeiro ponto principal é que o periódico não apresenta ISB, né? Esse foi um fato que a gente constatou, não apresenta a quebra inversa de simetria. E, bom, a gente queria observá-la, né? A gente queria estudá-la, estudar o modelo dentro dessa ISB. Né? A gente não sabia se apareceu ou não, e a gente concluiu que não apareceu. E o segundo ponto também, que é muito interessante, é que, para o caso do periódico, deixa eu voltar aqui que eu acho que vai ficar claro. No caso do periódico, ele inclui o que a gente chama de modo zero. Né? Tem o N aqui, ele pode ser zero. Esse N sendo zero, eu não consigo fazer aproximações. Eu não consigo fazer cálculos, por exemplo, como altas temperaturas, por exemplo. E por não fazer essas aproximações, os cálculos numéricos são muito complicados. Né? Eu tive que fazer a Bell plana, no caso. Né? Então, eu tive que aprender uma técnica para poder resolver esses cálculos periódicos. Já para o caso do Dirichlet, se você observar, ele não inclui o modo zero. Né? Então, o LJ aqui, ele é 1, 2, 3, não inclui o zero. E por ele não incluir esse modo zero, o meu termo, que é a frequência de Matsubara que fica aqui embaixo, ele não fica 1 sobre 0, por exemplo. Né? E aí eu poder fazer aproximações, e os meus cálculos numéricos são mais fáceis, é difícil dizer, porque também são difíceis, mas ficam mais maleáveis, mais fáceis de trabalhar, então é muito interessante. E o terceiro ponto é que o Dirichlet, ele tem uma motivação física, né? O Dirichlet, eu posso dizer que o meu campo, ele está encapsulado dentro de uma certa região do espaço e ele não foge daquela região do espaço. Quer dizer, o meu campo, com aquelas condições que eu disse, eles vão ficar sempre dentro daquela região do espaço, né? E o periódico, ele não sustenta essa hipótese, né? Ele não sustenta. Então, eu não tenho essa ideia física clara com o periódico. Então, foi por isso o abandono do periódico. Mas talvez no futuro, talvez eu volte com ele para tentar entender um pouco se dá para fazer aproximações. Muito bem, está agradecendo a Catarina pelo chat. Deixa eu aproveitar a pergunta da Catarina para fazer uma sugestão que, de repente, está errada, mas a minha intuição é a seguinte, ou seja, aparentemente você está achando reentrâncias com uma condição de contorno e com outra não, né? Basicamente. Uhum. Se isso for verdade, o que eu acho, né, que a física disso deve estar tem a ver com a entropia. Ou seja, por quê? Porque quando você tem reentrâncias, a causa entrópica, quer dizer, basicamente, tem um monte de modelos de mecânica estatística que tem essas reentrâncias, muitos modelos, como parecidos ao de Potts, por exemplo, que são tipo ínfimas, com mais estados, mas onde aí você vê claramente que tem reentrância quando alguma coisa acontece com a entropia, ou seja, não com a energia, porque você tem duas contribuições para esse potencial efetivo que você tem. Tem uma parte que é energética e outra parte que é entrópica. E geralmente é quando a entropia ganha da energia que você tem a reentrância, né? Então, de repente, essas condições de contorno estão te afetando a entropia de alguma forma. Quer dizer, isso poderia ser uma coisa física. Mas eu não sei, só estou chutando, né? Quer dizer, eu acho que... Eu não faço ideia a dificuldade da conta, mas pode ser uma coisa interessante para olhar, quer dizer. Ah, sim. Não, o senhor estou completamente certo. É uma briga realmente da entropia. Essas reentrâncias, elas realmente aparecem por causa dessa briga entre a entropia. Nesse trabalho aqui, né, ele mostra que... eu não tenho aqui, eu só falei. Mas ele mostra que o modelo com T-Sales, ele tem uma entropia não extensiva, né? Uma entropia diferente da usual, né? E é muito interessante porque o periódico não mostra isso, não tem essa entropia não extensiva, né? Então, aí fica... Realmente, eu acho que o caminho é olhar um pouco para a termodinâmica desses modelos, inclusive é o que eu pretendo você falou disso. Tá certo.
Muito bom. Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Bom, se não tem mais ninguém, vamos agradecer o Lucas pela excelente exposição aí. Parabéns. Muito bom.